Gostaria de convidar o pastor Calil. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, onde nós estaremos orando pelo servo de Deus, Espírito Santo de Deus. Nós, neste momento, Senhor, estamos prestes a ouvir a Tua palavra, Pai. Ó Deus, o Senhor falou conosco desde o início desse culto. E nesta noite agora, Pai, o Senhor estará trazendo o pão para nos alimentarmos. Bebemos da Tua água, Senhor, mas sem o Seu pão sairíamos daqui insatisfeitos. O Seu pão é a Sua palavra, Deus. Por isso, Deus, o Senhor preparou o Seu Filho, o Senhor ministrou o Seu Filho para que Ele pudesse trazer a Tua palavra à Tua igreja. E Deus, faça com a Tua palavra, entre aos corações, mude histórias, para que não possa retornar para o Senhor vazia, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Aponha a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13. Enquanto você procura, é importante, nós sabemos que quando nós abrimos a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus, é porque Deus quer falar conosco. Amém, igreja? Diga para aquele que está ao teu lado, Deus tem uma palavra para você nesta noite. E com certeza essa palavra é para edificar vidas, para a glória do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a seguir. Acompanhe ali na Bíblia, por gentileza. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Sério isso, não? Como é a sabedoria humana? Senhor, eu jamais vou te negar. Ele falou: olha, antes que o galo me negue 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Amados, pode se assentar, por gentileza. E nós justamente abordaremos nesta noite um assunto que Jesus está nos ensinando na sua palavra, com uma profundidade muito grande, com uma profundidade tremenda, no momento crítico da vida de Jesus Cristo. Um momento crítico por quê? Porque ele estava se preparando para ir à cruz do Calvário. Ele estava sendo preparado para dar a sua vida por mim e por você que está aqui nesta noite, e por
todas as pessoas, por toda a humanidade. Mas infelizmente, não é toda a humanidade, que ainda recebeu Jesus como o único verdadeiro Salvador, Redentor da sua vida. E nós vemos aqui, amados, que o contexto onde Jesus vivia esses momentos, era um contexto onde na noite de quinta-feira, ele passava a sua última noite com os apóstolos, onde ele estava ali, com os apóstolos reunidos, onde ele ali participou da ceia, ali antes da Páscoa, onde ele lavou os pés dos discípulos, ensinando o que era ser humilde, o que era verdadeira humildade. Uma noite em que ele também estava para ser traído. Veja que momento de dificuldade Jesus estava passando. Veja a situação do coração de Jesus, a situação do seu interior, sabendo que daqui a pouco ele seria entregue por uma traição, que daqui a pouco ele estava caminhando para a sua hora final, que o tempo final da sua vida chegou. Foi justamente neste momento tão difícil, na verdade, que era um momento de ódio, muito ódio, contra Jesus, e ele ainda conseguiu falar de amor. Eu pergunto, será que eu e você, no momento de ódio, conseguimos falar de amor? Será que eu e você, no momento de ira, mágoa, ressentimento, conseguimos falar de amor? Amados, pela nossa própria carne, é difícil falar de amor. É difícil você, naquele momento de ódio, você não dar uma resposta à altura, ou corresponder com o mesmo ódio. É difícil. Mas Jesus está nos ensinando, meus amados, nesse momento contundente da vida dele, neste momento complicadíssimo da vida dele, neste momento que ele ia passar as suas últimas horas aqui na terra, neste momento, as palavras dele foram esta. Repita comigo: Jesus me deixou um novo mandamento, que eu ame ao outro, assim como ele me tem amado, e que nós amemos uns aos outros. E diga: e é nisto que as pessoas vão me conhecer, se eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Amados, você pode pregar bonito, você pode ensinar bonito, você pode profetizar bonito, você pode falar em línguas estranhas, você pode ter os dons espirituais, mas não é isso que vai fazer eu e você ser conhecido como um autêntico discípulo de Jesus. Jesus está dizendo: olha, é nisto que sereis autênticos discípulos. E nós vemos que naquela ocasião Jesus mostrou aspectos importantes através do amor, a respeito do amor. E nós vamos procurar abordar desses aspectos do amor entre cristãos, que é o tema da mensagem, amado. Como deve ser o amor entre cristãos? Quais são os passos que nós precisamos dar? O que eu aprendo deste ensinamento de Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, de que é o amor entre cristãos. Então Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com a sua igreja, Deus está falando com cada um de nós. E o primeiro aspecto do amor entre cristãos é que é um assunto de extrema importância. Você veja bem a importância, porque foi em primeiro lugar que Jesus estava dizendo: olha, eu não vou falar sobre o amor, vou viver o amor com vocês. E como que ele viveu? Ele sabia que Judas já havia saído para traí-lo, que o seu momento final estava chegando, mas ele resolveu falar de amor. Amados,
este assunto é extremamente importante para mim e para você. Em primeiro lugar, na nossa vida, o que nos diferencia realmente é entender que este amor é importante, que nós precisamos praticar em nossa vida. Praticar o amor enquanto nós temos vida. Praticar o amor enquanto é tempo. Praticar o amor enquanto Deus nos permite permanecer aqui nesta terra. Quando alguém está para partir, meus amados, ele não perde tempo falando coisas supérfluas, não. É o que Jesus estava nos ensinando aqui. Ele reservou esses momentos finais para dizer aquilo que era de extrema importância. O amor é aquilo que faz a diferença no homem e na mulher de Deus. Esse amor precisa fluir. Esse amor precisa estar presente dentro de cada um de nós. E ele está nos ensinando aqui que quando alguém está para partir, ele tem que saber que o que ele deixa de bom é o amor que ele praticou na sua vida. E nesta noite nós precisamos refletir nisso. Nós precisamos ver que Jesus está dizendo, entre tantas coisas, que o mais importante da nossa vida, o maior milagre da minha vida, da tua vida, o maior milagre é a salvação. Mas depois da salvação, o que caracteriza a salvação na tua vida é o amor de Deus que habita no teu coração. Então nós vimos que o amor entre cristãos é um assunto de extrema importância. E uma coisa importantíssima que nós podemos aprender aqui nesta palavra, que o amor entre cristãos é um mandamento. Mandamento deve ser cumprido ou não? Mandamento é opcional ou não? Mandamento é para ser cumprido. Mandamento é uma ordem. Mandamento não é, se eu sentir no coração, eu vou fazer isso, eu vou perdoar. Se eu não sentir no coração, não é de Deus. Olha, meu filho e minha filha de Deus, não é que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, novo mandamento vos dou. E ele nos ensina que muito bom é amar os nossos amigos, mas muito maior é amar os nossos inimigos. E nós vemos aqui nesta palavra, se você for ler os 10 mandamentos, ali está, né? Não adorarás imagens, escultura, não adorarás o teu Deus em lugar do Deus único e verdadeiro, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Não darás falso testemunho. São os 10 mandamentos. E por que Jesus falou que é um novo mandamento? Porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, que são os 10 mandamentos, e tudo aquilo que os profetas falaram. Por isso que Jesus está dizendo, olha, a lei, ela mata, porque o tempo de lei não é a graça, mas eu vim para trazer a graça para o meu povo, que crê em mim e na minha palavra. Eu vim para dizer ao meu povo, a minha criação, que se um dia vocês forem para o céu, não é por merecimento próprio, mas sim pela graça, e graça é favor imerecido, amados. Ninguém é justo o suficiente, porque realmente é perfeito diante de Deus. Nós só nos tornamos justos diante de Deus quando nós deixamos Deus fluir através das nossas vidas para a glória do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que as obras sem fé em Jesus Cristo são mortas, mas vem ali também a palavra diz que a fé sem obra também é morta. Eu posso crer em Jesus como meu Salvador, mas se eu não tiver obras, se eu não amar de verdade, a minha fé não tem valor diante de Deus. Amados, é um mandamento. Então, como eu disse, não é uma opção. Não é apenas se eu sentir no meu coração. Não. Às vezes eu chego para alguém, né, para aconselhar um casal, ou algum outro tipo de problema que houve. Eu chego para o casal, olha, pronto, você perdoa ele ou ela? Às vezes um deles diz, olha, eu não estou sentindo no meu coração.
Ou quando eu chego entre dois irmãos, olha, você perdoa ele. Olha, pastor, eu ainda não estou sentindo no meu coração. Meu amado, não é questão de sentir, é questão de mandamento. Mandamento é uma ordem. Se você furar o sinal vermelho, estiver ali um guarda de trânsito, você vai ser multado, porque você feriu uma lei do trânsito, você feriu um mandamento do trânsito, e no reino de Deus não é diferente. Quando nós ferimos a lei de Deus, nós estamos pecando contra Deus. E a Bíblia é muito clara. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu próprio irmão que está ao seu lado, esse é mentiroso. Eu vou fazer uma pergunta. Quantos mentirosos tem aqui nesta noite? Graças a Deus que não tem nenhum mentiroso aqui. Graças a Deus, posso dizer com vocês, graças a Deus. Amados, é engraçado, mas é a palavra. E a palavra diz o que ela está dizendo. A palavra fala o que ela está falando. Ela está dizendo que o amor entre cristãos, ele tem esta base. Ela está dizendo que o amor não é um sentimento, mas é uma posição de fé, é uma ação. É uma ação, é uma atitude. Este é o amor. Diga para aquele que está ao teu lado: o amor não é um sentimento, mas ele é uma ação pela fé. Claro, é pela fé que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Tudo isso é pela fé. Espero que não, mas vai lá. Mas será que não tem ninguém que você não tem afinidade? Será que não tem ninguém que você não tem afinidade? Uma pergunta que eu te faço nessa noite. Será que não tem? Amados, há pessoas que nos incomodam, não é verdade? Talvez ali pelo seu modo, pela sua maneira de falar, pelos seus tipos de brincadeiras, pelas suas palavras, pelo seu jeito de ser. Tem pessoas, eu não vou com a cara daquela pessoa, não adianta, não vou com a cara. Quem já não falou isso? Aí tem alguém que diz, olha, eu estou sentindo aqui, que aquela pessoa não dá para confiar, estou sentindo aqui, Você pode até sentir, existe o dom de discernimento, mas Deus dá esse dom para que haja discernimento e para que haja intercessão por aquelas pessoas que sentiu alguma coisa. E para que você honre a mais ainda, porque Deus diz que os fracos são necessários na igreja para que os fortes se tornem experientes. Se tornem experientes. E Deus está dizendo aqui nessa na sua palavra, a ordem é amar. Diga para aquele que está ao teu lado, a ordem é amar. Certa feita chegou uma irmã dessa igreja, tinha um preletor aqui, perguntou para o preletor, como que a gente pode ajudar? O que precisa acontecer para que essa igreja tenha mais amor? Sabe qual foi a resposta do preletor? Ele falou bem assim, começa por você. Não cobre do outro aquilo que você não faz. Não cobre amor do outro, se você não pratica o amor. Não cobre o perdão do outro, se você não é capaz de perdoar. Não cobre. Você quer que o amor cresça onde você vive, seja na tua casa, na tua família, no teu trabalho, começa por você. Foi o que Jesus nos ensinou aqui, meus amados. Como cristão, nós temos que agir de forma a ajudarmos o próximo, o nosso irmão, a suportar apesar de. Apesar de. O mandamento diz que nós temos que suportar e amar. E o que ele nos fala mais aqui,
Não se esqueça que o amor entre cristãos precisa ser praticado diariamente. É diário, meus amados. Eu não posso dizer, essa semana eu não vou andar com amor, vou deixar para andar com amor na semana que vem. Não, é uma prática diária, é um estilo de vida que Deus deixou para nós na sua palavra. O amor entre cristãos, meus amados, ele deve ter como modelo Jesus Cristo. Veja bem o que diz ali o versículo, que nós já repetimos, né? Quando ele diz ali, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Jesus foi um modelo para mim e para você. O meu referencial é Jesus. O meu referencial é aquilo que Jesus deixou de ensinamento para mim. Meus amados, as pessoas sempre vão nos decepcionar. Eu sei que eu já causei algumas decepções para minha esposa, por tudo que ela me ama, eu sei disso. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que devo ter decepcionado em algum momento os meus filhos também, eu sei disso. E todos nós temos o mesmo tipo de convívio, temos o mesmo tipo de fragilidade. Eu sei disso, mas ele está dizendo aqui, tomem a mim como modelo. Queridos, o amor, ele precisa ser praticado para a glória de Deus, senão a gente não chega lá. O tema desse mês é adoração. Como que eu e você vamos adorar de verdade, se nós não conseguimos chegar e abraçar aquele irmão que está do nosso lado, que ainda que ele deva alguma coisa para nós, não temos esse coração livre para abraçar? Como? Como que eu vou dizer que sou um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, meus amados? Como que eu vou dizer isso? Eu não tenho. A palavra não me deixa nem outra saída para mim, nem para você. Ela não me deixa alternativa. Jesus não apenas falava de amor, mas ele vivia o amor. Você veja, nesta ceia, a última ceia que ele participou ali de Páscoa, para a comemoração da Páscoa, meus amados, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavando os pés dos discípulos, e ele sabia que Judas iria entregá-lo, e assim mesmo ele o fez, porque ele falou ali, no versículo 30, tendo ele recebido o bocado, saiu logo e era noite. Judas saiu naquela hora, porque Jesus deu o bocado para ele, mostrando para o discípulo, e perguntou, quem vai te trair? Aquele a quem eu der o bocado. Jesus sabia, mas lavou os pés de todos eles, inclusive do traidor. Dura lição entender esse amor de Deus. Dura lição é. Mas a igreja, ela só sobrevive, ela só tem as portas abertas. Mas aquela igreja que prega de fato a palavra de Deus como ela é, porque o amor de Deus ainda tem espaço no meio dela. Senão as portas se fechariam, amor. As portas não existiriam mais abertas. Mas enquanto houver espaço para o amor de Deus agir, grandes coisas irão acontecer no nosso meio, sendo que, ainda que ele fosse dono de tudo, ele se fez servo, se fez homem, carne, passou aflição, passou dor, passou perseguição, passou injúria, foi colocado realmente uma coroa de espinho, foi traspassado o seu lado, e foi levado à morte de cruz, que somente os piores homens morriam na cruz naquela época do Império Romano, amados. Mas ele passou por tudo isso para ensinar para mim e para você qual é o verdadeiro amor. E ele está dizendo nessa noite, não existe amor de Deus sem um amor sacrificial. Não existe, meus amados. Eu vou lá e abraço o amor sacrificial, eu estou me mordendo de raiva contra aquele irmão, contra aquela irmã, eu me mordo todo, mas lá eu vou e abraço pela fé, dizendo, eu te amo em Jesus Cristo. Ainda que eu saia todo mordido por mim mesmo. É sacrifício. Se quer servir a Deus com fidelidade, vai para o sacrifício, senão você não vai chegar a lugar nenhum.
Você quer realmente deixar que o amor de Deus flua na tua vida? Vai para o sacrifício. As dificuldades vêm, elas vêm sim. Estamos vendo na palavra de Deus. E você sabe que Jesus era perseguido também, não é verdade? Veja ali o mesmo Evangelho de João, capítulo 12, versículo 36, o que ele diz ali, ó. Diz assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E ali diz no final, ó, Jesus disse estas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Eles estavam perseguindo a Jesus de todas as maneiras, amado. Ocultou-se, dizendo: olha, eu sou a luz. Enquanto você tem a luz, olha, acompanha essa luz. Mas eles tinham um coração endurecido. Não queriam saber do amor de Deus. Muitas vezes você acha que você é muito usado por Deus, assim, desta maneira, de outra maneira. Mas olha, se não tiver amor, está enganando a si mesmo. E Deus está dizendo nessa noite: tire a sua máscara. É o que Deus está dizendo. E Jesus passou tudo isso, meus amados. Sofreu tudo isso, sofreu pelos discípulos, foi intercessor dos discípulos. Essa veio o capítulo ali, 17 de João, a oração intercessória de Jesus. Ele disse: Pai, eu não te peço que o Senhor os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que intercessor tremendo, amados. O verdadeiro amor de Deus. Quando nós temos alguma coisa contra alguém, dizemos: Deus, eu não consigo por mim mesmo tirar essa raiva, esse ódio, essa amargura, esse ressentimento. Eu não consigo esquecer, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, tira essa mágoa do meu coração. É para isso que existe o Espírito Santo na vida de cada um de nós, igreja do Senhor, para nos ajudar. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, muitas coisas eu não venci sem a ajuda do Espírito Santo. Muitas circunstâncias eu só venço pela ajuda do Espírito Santo. Quantos momentos de ansiedade eu não passei no decorrer da minha vida, ali para emprego, às vezes na igreja, em várias situações, mas eu colocava na presença de Deus, e em todas Deus me fez superar para a glória do Deus Todo-Poderoso, amado. Não se esqueça, você tem a arma mais poderosa do mundo, chamada Espírito Santo de Deus. Ele é power, Ele é poder, Ele é glória, Ele é Deus, Ele é Cristo que vive no teu coração. Amados, este é o nosso modelo. Jesus foi até o fim, morreu na cruz. Que modelo? Será que eu daria a minha vida por alguém? Será que eu chegarei a esse ponto, meus amados? Muitas vezes nós escolhemos a quem nós devemos amar, não é verdade? Somos hipócritas a esse ponto. Não vou amar aquela pessoa, vou amar aquela. Não, aquela lá, não gostei do jeito dela. Não, aquela lá falou um negócio que me deixou chateado. Não vou amar, não. Não. Amados, amor não faz acepção de pessoas. Amor de Deus não busca ocasião para demonstrar esse amor, é todo o tempo. Amor de Deus, meus amados, é um amor onde nós, mesmo na dificuldade, nas chateações, em todo momento, Deus está mandando amar sempre. Diga para aquele que está ao teu lado: Deus está mandando amarmos sempre. E vamos ver agora que o amor entre cristãos é a marca registrada do discípulo de Jesus Cristo. Foi o que ele falou ali. Que marca registrada é essa que ele falou ali, ó? Foi o que ele falou ali, no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sério, né? Pergunta para quem está ao teu lado: você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? É? Que bom. É para sermos discípulos de Jesus verdadeiros. É para pertencermos a Ele verdadeiramente. É para dizermos: Senhor, eu quero ser teu discípulo.
Eu quero ser a luz do mundo. Eu quero ser o sal da terra. E como Deus precisa dessas pessoas, meus amados. Meus amados, como Deus precisa de pessoas que sejam luz. O mundo está com toda a evolução, com toda a tecnologia, o mundo está sofrendo muito, a violência infelizmente tem se multiplicado muito. Somente o amor de Deus para conter toda esta violência, meus amados. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós, porque eu estou incluso nesta mensagem. Se eu não agir com amor, as pessoas vão acreditar que eu sou cristão, discípulo de Cristo Jesus? Querido, se você não agir com amor, de maneira nenhuma a pessoa vai acreditar que você é um discípulo de Cristo. De maneira nenhuma. O amor é o diferencial. O amor é a marca registrada. E nós precisamos ficar alertas, como cristãos, precisamos ficar atentos, porque o discípulo é conhecido diante do mundo pelo seu amor. Nós precisamos ficar atentos, meus amados, porque o amor é uma marca inconfundível. O amor não é amar de... Quantas vezes a gente vê alguém necessitado, puxa vida, mas olha, que dó, que dó. Ai, como amei aquela pessoa, mas não é capaz de estender a mão para ajudar aquela pessoa. O amor não é de mente, é de mente, ação, prática. Este é o verdadeiro amor, meus amados. E nesta noite, é esta palavra que Deus tem para dizer aos nossos corações. E quero dizer que Deus, pela sua palavra, Ele não está, o objetivo não é repreender a ninguém, não. O objetivo é nós voltarmos a atenção para a palavra de Deus e relembrarmos da importância e da prática do amor. O importante desta mensagem, meus amados, é que nós temos que dar graças a Deus quando nós conhecemos este amor e conseguimos praticar esse amor. A importância desse amor entre cristãos, meus amados, ela precisa ficar sempre. Ela precisa melhorar dia a dia. Amados, amor perfeito nós encontramos na floricultura, encontramos nos jardins e em Cristo Jesus. Existe uma flor chamada amor perfeito, né? Mas é uma flor. Mas o amor perfeito vamos encontrar somente em Jesus. Amados, você quer de fato fazer diferença? Não se esqueça que nós precisamos continuar crescendo em amor. Continuemos buscando este amor. Continuemos buscando essa perfeição que só poderemos obtê-la quando nós olhamos para Jesus Cristo. Não se esquecendo que esta é uma marca imprescindível do homem e da mulher de Deus, em nome de Jesus. Coloque de pé, igreja do Senhor. Enquanto nós vamos fazer o fundo musical do teclado aqui, eu queria convidar você para ter esse momento de reflexão. Este momento de que, será que eu estou sendo de fato um seguidor do Senhor Jesus Cristo? Será que de fato tem fluído esse amor de Deus através da minha vida? Será que de fato, como diz a palavra de Deus, eu tenho aprendido esse novo mandamento: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei? Eu dei exemplo para vocês, minha igreja, que também vós vos ameis uns aos outros. Será que as pessoas olham para mim e dizem: puxa, aquele homem, aquela mulher verdadeiramente são discípulos de Jesus Cristo? As pessoas olham para você e dizem: olha, eu vejo Cristo em você, eu vejo a luz de Cristo brilhar em você. Este amor é um mandamento e não uma opção. Este amor é uma necessidade para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Este amor é a marca registrada do homem e da mulher de Deus. E Deus diz na sua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que prova de amor, né?
Deus deu Jesus por cada um de nós. E nesta noite, que cada um de nós possamos fazer essa reflexão. Se você não consegue olhar para um irmão, para uma irmã, se você não consegue, se aquele irmão e irmã passam pela direita, e você está indo pela direita, você pega e se desvia para a esquerda, só para não dar de encontro com aquele irmão, com aquela irmã. Deus é muito rigoroso na sua palavra. Ele é muito claro, não é questão de rigor, é questão de bem-estar daquele que crê. Que aquele que diz que ama o seu irmão, que não ama o seu irmão, Deus o chama de assassino. É só lá em 1 João, você vai encontrar isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Se você quiser ser um adorador de verdade, deixe o amor de Deus fluir através da sua vida. Se você quiser ter amor de verdade, perdoa. Hoje é dia de ceia, meus amados, ceia, onde uma das últimas palavras foi a morte redentora de Jesus naquela cruz do Calvário, relembrando a morte de Jesus. Mas uma das últimas palavras de Jesus foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero crer que eu olho aqui nesse púlpito e vejo que 100% de cada um dos que estão aqui nesta noite tem essa marca do amor de Deus na sua vida. E nesta noite, quem sabe você já não entregou seu coração para Jesus Cristo ainda. Quem sabe você não confessou Jesus ainda, que é esse amor de Deus entregue por nós ali naquela cruz do Calvário, e você nesta noite quer confessar Jesus como seu Salvador, para que esse amor de Deus possa fluir na tua vida. E se alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas quer ter essa experiência nesta noite, como que eu recebo Jesus como Salvador? É só levantar a mão no seu lugar e Jesus passa a morar no seu coração. Alguém não teve essa experiência ainda? Todos já o têm. Ou alguém que porventura está afastado do caminho do Senhor e nesta noite quer entregar sua vida para Jesus, reconciliar-se com Ele. Todos estão reconciliados. Agora há alguém nesta noite que a palavra fez lembrar que tem um coração doído contra uma situação, contra uma ocasião, ou contra pessoas, e quer receber a cura disso que está amarrando a tua vida, a cura na alma, e crê que nessa noite o Espírito Santo, Ele pode libertar o teu coração, sarar o teu coração, para te libertar dessa amargura, desse desespero. Isso tem tirado a tua paz, isso tem semeado ódio no teu coração, amargo no teu coração. E quem sabe esta não seja a razão de perder-se muitas bênçãos de Deus na sua vida. Quem sabe esse sentimento não tem roubado a paz do teu coração. Não pode haver paz onde não há, onde habita o ódio, onde habita a amargura, onde habita ressentimento. Não pode, o amor de Deus não flui nesse mesmo espaço. Vamos dizer, só vai fluir, meus amados, onde nós liberamos perdão. É só desta maneira. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente, porque o objetivo não é constranger, mas eu vou orar, e você no seu lugar onde você está, nós vamos orar, e Deus vai te curar na área das suas emoções, dos seus sentimentos, em nome de Jesus. Você precisa crer, você precisa abrir o teu coração e reconhecer diante de Deus o teu pecado, porque a palavra de Deus diz que se nós não perdoamos ao nosso próximo, o Pai Celestial também não nos perdoará. Por isso, que se você faz a oração do Pai Nosso,
Essa oração do Pai Nosso tem sido uma armadilha na tua vida se você não foi capaz de perdoar. Tem sido uma arapuca contra você mesmo. Porque naquele texto que nós dizemos, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e você não perdoou. Você está orando contra você mesmo. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer curar a tua vida. Nesta noite, Ele quer sarar a tua alma. Maravilhoso Deus, Tu és aquele que sonda os corações. Tu és aquele que conhece cada vida, cada alma e cada coração. E é por isso, Deus, que nesta noite, em nome de Jesus, a maior bênção, ó Deus, que alguém pode receber nesta noite é ter a capacidade, Deus, de liberar um sentimento de perdão. É ter a capacidade, Deus querido, de olhar para aquela pessoa que ele não suportava, abraçá-la, dizer, olha, eu te amo em Jesus Cristo. É ter essa marca, o modelo que Jesus nos deixou em amar aos outros como a nós mesmos. Por isso que nesta noite, Jesus, em Teu nome eu te peço, desamarra corações aqui nesta noite, Pai querido, em nome de Jesus. Desamarra vidas, ó Pai, que têm andado angustiadas, ansiosas, magoadas. Esse sentimento tem roubado a alegria dos seus corações, porque seus corações estão amarrados na amargura. Mas nesta noite eu te peço, Deus, quebra todo esse laço maligno desse coração, desta alma. Senhor, sara esse coração, nessa alma, neste momento, em nome de Jesus. Senhor, limpa essa mente de todo o passado, de toda mágoa que tem marcado esta, Pai, nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, passa Teu sangue sobre mentes e sobre corações aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Sara vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Liberta corações aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que possam degustar com alegria a vida cristã, para que possam, em meio à dificuldade e diversidade, conseguirem continuar sendo felizes, porque os seus corações estão livres para amar, Deus querido. Deus, e que o diferencial desta igreja, que o diferencial deste povo, seja o fluir do amor de Deus em cada coração, ó Pai. E que o referencial desta igreja, Pai, seja o amor de Deus, que tem lugar sobre cada alma, sobre cada membro e congregado dessa igreja, Pai, para a glória do nome de Jesus. É esta marca que nós queremos, ó Deus, a marca do Teu amor, porque aí, Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem a nudez, nada nos afastará do amor de Cristo, Pai. Deus querido, derrama uma unção de amor sobre a Tua igreja, Pai. Esse amor que nos constrange, derrama sobre o Teu povo e renova nesta noite aqueles que serão renovados para a glória do Senhor Jesus, ó Pai. E nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que morresse por nós. E mais uma vez, como um ato de exaltação ao Teu nome, de agradecimento, ó Pai, nós queremos Te agradecer pela vinda e o amor de Jesus Cristo por nossas vidas. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor neste momento, igreja, em agradecimento a Ele, porque Ele nos enviou Jesus, que nos ensinou, que é o nosso modelo de amor, esse amor que nada vai roubar de nosso coração, porque o Espírito de Deus, Ele nos renova, Ele nos cura, Ele nos fortalece para a glória do Senhor Jesus. Pode acender.